Olá pessoal, meu nome é Newton e a gente vai continuar aqui agora com o nosso nono vídeo aula sobre o Eagle em português para o canal Mr. Apple BR. Bom, nesse vídeo eu vou estar esclarecendo para vocês um pouco mais sobre o comando net e sobre o comando label. É muito importante que vocês não tenham dúvida nenhuma praticamente sobre esses comandos, pois eles vão ser os mais utilizados na criação do seu esquemático. Bom, para começar, vocês devem ter percebido que eu adicionei aqui os LEDs, no caso 4 LEDs, e liguei eles ao resistor. Para fazer isso, eu vim aqui no comando add e pesquisei LED 3mm, que é um tamanho comumente utilizado, e vim aqui e adicionei, certo? Feito isso, eu fiz a ligação usando o comando net e pronto. Agora vamos concluir as ligações. Vamos adicionar agora o pino ground, vamos adicionar o ground aos LEDs. Usando o comando net aqui, vocês já viram. Beleza. Agora eu vou nomear essa net para ground, para fazer com que ela esteja uma ligação com o ground do say not. Adicionei, aí agora eu vou usar o comando label para mostrar que eu já fiz essa nomeação e que ela se chama ground. Bom, o comando label, assim como muitos outros comandos no Eagle, ele tem funções aqui em cima. Você pode mudar, por exemplo, vou clicar aqui para adicionar o label, você pode mudar, por exemplo, o tamanho da fonte que você vai usar, geralmente eu uso 007 mesmo, o ratio, que é a espessura, deixar em 8%. Lembrando que essa espessura só varia se você não usar a fonte proporcional. A fonte proporcional eu vou manter proporcional, porque é o seguinte, teoricamente eu teria que deixar em vetor, porque as máquinas, no caso o CAN processo, ele deixa tudo em vetor. Só que isso não vai ser usado para você fazer a placa. Então eu posso deixar na fonte proporcional. E tem uma outra função, que é esse aqui, ó, se você pode deixar ligado ou desligado. Isso aqui se chama xref, que significa cross-reference. Isso é utilizado para você mostrar, quando você tem um esquemático com mais de uma folha, aqui, você usa o xref on para mostrar para a próxima folha que você utilizar que esse net vai estar nela. Mas, como a gente não pode utilizar mais de uma folha, porque o nosso Eagle é free, é versão free, eu gosto de usar isso para que o texto fique sempre no centro. Se eu não utilizar ela, o texto não fica no centro, tá vendo? Questão apenas de gosto. Então pronto, coloquei aqui. Bom, aí agora, o que a gente vai fazer? A gente vai ligar as portas lógicas. Eu vou usar o comando net para nomear cada porta lógica. Essa é a porta lógica daqui, vou usar o comando net primeiro para todas. Lembrando que se eu clicar com um clique e continuar, ele continua. Se eu der um segundo clique, ele para com a net, certo? Vou aproveitar e vou ligar também aqui o resistor, que eu vou ligar o resistor, esse pino do resistor de cada um, às portas lógicas. E vou usar aqui agora o comando label. Como eu já cliquei aqui em cima para ele ficar on, ele vai estar sempre on em todas as vezes que eu utilizar ele. Clicar aqui, um para cada. E agora eu vou usar o comando name para fazer com que elas tenham o mesmo nome. Essa daqui eu vou chamar de PL, de porta lógica A. PLD, PLC e PLB. Eu vou ligar esse resistor daqui à porta lógica A, e aí ele vai me perguntar se eu quero ligar, eu digo que sim. PLB, PLC e PLD. Ok. Bom, agora eu vou mostrar para vocês uma nova função, no caso, uma nova utilidade para o comando name, que já está aqui marcado. Bom, como eu já liguei o PLA ao PLA da porta lógica, de novo, eu confiro isso usando o comando show, certo? Eu quero fazer o seguinte, eu nomeei PLA, só que eu quero agora mudar esse PLA para PLA2, porque simplesmente eu quero, certo? Então eu vou usar o comando name, vou vir aqui e vou clicar em cima. E aí ele deu o nome, no caso, o novo nome, ele já deixa um nome padrão, e eu vou dizer que eu quero PLA2. Só que como eu quero mudar, quero fazer com que todos os PLAs se chamem PLA2, quanto da porta lógica quanto do resistor, eu vou ter que marcar aqui, ó, todo segmento nessa folha. Então eu vou dar OK, e aí todos os PLAs mudaram para PLA2. Se eu não fizer isso, se eu não marcar essa caixinha daqui, essa bolinha, e botar PLB2, por exemplo, apenas o PLB do resistor mudou para PLB2. Então a gente confirma isso clicando aqui, você vê que o PLB não deu highlight. Basta você ver o nome estar diferente, no caso.
Essa opção de você mudar só aparece para labels que tenha mais de um. Por exemplo, o PLC está ligado tanto aqui quanto no PLC da porta lógica. Então, se eu clicar aqui, ele vai dar essa opção. Se eu clicar no PLB2, que só tem aqui, ele não dá essa opção. Porque não tem como você mudar mais de um segmento, já que ele não tem, só tem apenas um. Então isso é útil também para saber se existe apenas uma ligação nesse resistor. Quando você tem um esquemático muito grande e você não sabe, quando você bota para nomear, ele te diz, no caso indiretamente, através da informação ou não, se você tem uma outra trilha ligada a ela. Outra coisa muito importante no Eagle é o help. Assim como em programação, por exemplo, o help costuma ser muito útil, no Eagle também é. Então, para acessar o help, eu vou apertar, no caso dos Macs, Fn, F1, no caso function F1. E aí ele vai me dar o help do último comando que eu utilizei. Se eu fechar aqui e deixar no move, por exemplo, vou apertar Fn, F1, e ele me dá todas as opções, no caso, todas as funcionalidades do comando move. No Windows não precisa apertar F1, no caso, né? Então, você pode vir aqui, se você tiver ficado com alguma dúvida, ler isso, e aí você lhe dá dicas, inclusive, e aí você pode pesquisar também através daqui, tá vendo? Desse texto aqui, dessa caixa de texto, você pode pesquisar o que você ficou com dúvida. Bom, por esse vídeo é só, certo? Obrigado por assistirem. Não se esqueçam de se inscrever no nosso canal, acessar nosso site e até a próxima.